Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook, no YouTube. A apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol brasileiro e do futebol profissional. Vamos dar destaque à convocação da seleção brasileira. Teve convocação, vamos ver se o Tite fez alguma besteira, quem foi que o Tite deixou de convocar, quem o Tite levou que a gente não queria ver na Copa. A gente vai já falar de convocação da seleção brasileira. Vamos falar de Série B. Série B que teve dois times subindo, o Bahia e o Vasco. A gente vai dar destaque para essas subidas, né? O Bahia e o Vasco que se juntam ao Grêmio e ao Cruzeiro, que já haviam subido. Vamos falar de Série A. Série A, faltam duas rodadas para a gente conhecer quem são os times que vão para a Libertadores da América, já que está decidido, os times rebaixados. Infelizmente o Ceará está numa situação muito difícil e a gente vai projetar, mostrar quais são as chances de o Vozão permanecer na primeira divisão. Vamos falar de futebol amador, destaque o Cruzeiro do Barro Preto e o Cruzeirão da Massa na final da Copa Zé Regino. Esse final será dia 19 e o Cruzeirão do Barro Preto está na grande final. Vamos falar do sorteio da Champions League, teve sorteio da Champions League, grandes confrontos a partir de fevereiro. Falar também dos confrontos da Liga Europa, da Conference League, ou seja, vamos falar do futebol europeu de uma forma geral. Destaque também para a Copa Fares Lopes, tem última rodada para a gente conhecer qual o representante cearense na Copa do Brasil do próximo ano. Apenas uma rodada, o Icasa vacilou, a gente vai ver os últimos resultados. E também falar da última rodada que acontece no próximo final de semana. Só lembrando que o nosso programa Bate-Bola acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, aqui no Facebook e no YouTube. E tem sempre a apresentação do professor Elisane e o Juan Pablo. E a gente, hoje, né, 7 de novembro, trazer o destaque inicial e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. O meu destaque vai pro sorteio dos playoffs das competições europeias. E em breve teremos grandes jogos. E também eu quero que você comente aí do meu canal. Ah, sim, também no canal, o nosso programa, né, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e também do Clube UBC de Futebol. O Juan que lançou um vídeo hoje, todos os times que conseguem acesso na Série B desde quando, Juan? 2006, Desde 2006 para cá, na era dos pontos corridos, o Juan fez um vídeo. Se você quiser conferir, dá uma conferida, aproveita e se inscreve lá no canal do Juan. Ok? Então no início do programa, Juan, mandar um abraço e uma boa noite para a Ana Carla em Fortaleza, curtindo a nossa programação. A Ana Carla que é torcedora do Vozão. E a gente vai começar falando, Juan, o meu destaque, como eu falei, é a convocação da seleção brasileira. E a gente vai falar os convocados, né? Você que porventura, durante o dia, na hora da convocação, estava trabalhando, não pude acompanhar. A gente vai falar todos os convocados, começando aqui pelos goleiros. Eu me recuso a dizer os laterais. Tô brincando, né, Juan? A gente tem que respeitar. Depois que veste a camisa da seleção, a gente tem que torcer. Mas assim, jogador de 50 anos, com 5 anos que não joga bola e para representar o Brasil na Copa do Mundo é realmente só coisa da cabeça do nosso treinador. Então os goleiros, Juan, foi o Alisson, né? O Alisson, que é do Liverpool, também o Ederson e o Everton, goleiro do Palmeiras. E o Juan vai falar quem são os 4 laterais que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Alves do Pumas e Alex Telles do Manchester United. Ok. Do Sevilha. Ok, então esses são os laterais, os zagueiros Thiago Silva, né? O Thiago Silva que tem falhado muito nos jogos
o Celso Marquinhos, grande Marquinhos, o Militão e o Prêmio, né? Então, os quatro zagueiros são eles, e o Juan vai falar os meias, quem são os meias que representarão a nossa seleção nessa Copa do Mundo. Pois é, o Fabinho do Liverpool, o Casemiro do Manchester United, o Fred também do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, o Ribeiro do Flamengo, Paquetá do Lyon. Ok, então esses são os jogadores. O Paquetá Juan, ele está no time da Inglaterra, no West Ham, viu? No West Ham. Exatamente. Mandar um abraço no início da nossa programação, boa noite para o Donaldo. Donaldo, Juan, ele está em Cascavel, aqui no Ceará, acompanhando, está curtindo a nossa programação. Um abraço para o Donaldo, boa noite. E aqui também no Barro Preto, o meu amigo Zezé, também curtindo a nossa programação. O Zezé, que é zagueirão do Cruzeirão do Barro Preto, que está na grande final da Copa Zé Regino. Já já a gente vai dar destaque a essa competição. Mandar um abraço também no início do programa para o meu amigo Albeci Ripardo, na Lagoa do Serrote, o Albeci Ripardo, que também tem o seu programa aqui no Facebook e no YouTube, sempre às quartas-feiras, às 18h35, o Albeci Ripardo, que certamente não gostou muito da convocação não, levou o Daniel Alves. Nada contra o Daniel Alves. O Daniel Alves tem uma história muito linda no futebol. É um dos jogadores que ganhou mais títulos. Exatamente, o jogador que ganhou mais títulos, que passou 42 anos para representar a seleção brasileira. Nada contra ele, mas tinha jogadores mais novos que poderiam representar a seleção. Os atacantes, o Neymar que é do PSG, o Antony do Manchester United, o Rafinha do Barcelona, Vinícius Júnior, Vini Malvadeza do Real Madrid, o Richarlison, agora jogador do Tottenham, Gabriel Jesus, que o Gabriel Jesus ele é assistente de lateral, viu? Na seleção ele é assistente de lateral e é jogador do Arsenal. E também, Juan, o Rodrigo, né? Rodrigo do Real Madrid, o Pedro artilheiro do Flamengo e o Martinelli. Então essa é a convocação, cada um, né, que faça, Juan, as suas análises. Eu particularmente não gostei da convocação do Daniel Alves. Como eu falei, o Daniel Alves tem experiência. Se quer jogador para fazer parte do grupo, para contar a história, leva um ex-jogador, leva o Ricardo Rocha, leva o Vampeta para animar o grupo. Lá na seleção a gente está precisando de jogador que jogue, que resolva. E a gente tem jogadores mais novos que poderiam resolver. E eu sinto falta aqui no ataque, Juan, do Flamengo. Acompanho todos os jogos do Gabigol, é um jogador decisivo. O Gabigol é um jogador decisivo, jogador que não tem medo de jogo grande. E assim, numa Copa do Mundo, são 7 jogos. Um jogo tá tenso ali, tá empate. O Gabigol não precisa levar também para ser titular, né? Já que o Tite já tem os titulares dele. Mas levar o Gabigol para fazer parte do grupo, para bater pênaltis se for preciso. Eu acho que faltou o Gabigol ali, mas agora, já que o Tite escolheu esses, a gente tem que torcer por eles, que eles possam representar bem a seleção e trazer o Hexa para nós. Juan, alguma observação da convocação? Não, né? Você concorda com tudo? Vingadores. Mandar um abraço aí, Juan. Mandar um abraço aí pro seu padrinho, o padre Valdemir. Ele tá em Santana, também curtindo a nossa programação. O padre Valdemir, que é torcedor do Fluminense e torcedor do Clube do Remo. O Clube do Remo, rapaz, que tem o treinador lá, o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, o Clube do Remo já contratou. Mandar um abraço também pro José Delclécio. José Delclécio é amigo da gente, ele é filho, Juan, do seu Galberto. Mas o José Delclécio, ele mora em Fortaleza e sempre que pode curte a nossa programação. Um abraço para ele. Tá certo, Juan? Então essa foi a convocação da seleção. Lembrando, Juan, que na Copa de 2018, só 3 jogadores que atuavam no Brasil foram para a Copa, que foi o Cássio Fagner do Corinthians e o Jeromel no Grêmio. E esse ano, nessa Copa, apenas 3 jogadores. O Pedro Everton Ribeiro, que joga no Flamengo, e também o outro jogador foi o Everton, goleiro do Palmeiras, tá certo? Então, mais uma vez, um abraço para o padre Valdemir, tá ligado, curtindo a nossa programação. Ele, como eu falei, repito, torcedor do Clube do Remo, tá certo? Então, a tabela aqui... o padre Valdemir disse que tem que levar o cano, né? O cano tem que levar o cano.
O Cano, grande artilheiro do futebol brasileiro esse ano, né? Muitos gols, já a gente vai falar de série. Exatamente, falar de Série A. E ele que tá querendo uma vaguinha lá na seleção argentina, mas eu acho que vai ficar querendo, né, Juan? Não vai dar pro Cano, não, né? Mandar um abraço também pro Cristiano, aliás, na Lagoa do Serrote. Todos os nossos amigos da Lagoa que curtem a nossa programação. Um abraço, o Cristiano, que é torcedor do Ceará e torcedor do Corinthians, né, Juan? Aí a gente falou no programa passado, Juan, os times brasileiros que mais cederam jogadores para a seleção brasileira. Aí o Botafogo com 47, continua com 47. O São Paulo com 46, continua com 46. O Vasco com 35, continua com 35. O Flamengo com 33, agora são 35, né? Empatou com o Vasco. O Fluminense continua com 32. O Corinthians continua com 23. O Santos, assim, o Santos é o 6 com 24. O Atlético Mineiro continua com 12 e o Cruzeiro com 11. Não teve muitas mudanças, né, Juan? O Palmeiras está junto com o Corinthians. Aí. Exatamente, o Palmeiras e o Corinthians. Aliás, o Palmeiras... Aliás, o goleiro do Palmeiras vai disputar a Copa do Mundo, tá certo? Então, para finalizar aqui de seleção, a gente vai fazer mais programas falando de Copa do Mundo, vamos falar da seleção. E, se Deus quiser, a seleção vai trazer o Hexa, né, Juan? Vamos torcer por todos esses jogadores, que Deus ilumine o Tite na hora da escalação, que já na hora da convocação ele deixou a desejar, né? Algumas peças aí, para mim, não deveria, mas vamos torcer, né, que a seleção traga o Hexa. Aliás, Juan, o Brasil foi campeão em 2002, né? São 20 anos sem o Brasil ganhar a Copa do Mundo, eu acho que está mais do que na hora, tá certo? Então a gente manda um abraço e uma boa noite para todos os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no Facebook e os nossos amigos também que curtem também no YouTube, tá certo? Então passamos a limpo, convocação da seleção brasileira, vamos falar de Série A, aliás, de Série B. Última rodada aconteceu nesse final de semana e a gente conheceu os times, né, que subiram para a Série A do futebol brasileiro e os times que desceram, né, Juan, para terceira divisão, e o CSA acabou caindo, né? Tava na briga ali contra o Novo Horizontino. Só no jogo mais importante. Exatamente, ele acabou perdendo para o Cruzeiro. O Juan vai falar todos os jogos da 38ª rodada, também conhecido como última rodada da Série B. CRB 1, Bahia 2, Ituano 0, Vasco 1, Operário 0, Novo Horizontino 3, Cruzeiro 3, CSA 2, Vila Nova 0, Sport 0, Guarani 1, Chapecoense 0, Sampaio Corrêa 2, Londrina 1, Criciúma 2, Tombense 0, Náutico 0, Ponte Preta 1, Grêmio 3, Brusque 0. O Levi, um abraço, um boa noite pro Levi em São Paulo, também curtindo a nossa programação. O Levi que tá lembrando que era pro Tite ter levado o Dudu, né? O Dudu que vem jogando muito no Palmeiras, e o Levi tá defendendo a convocação do Dudu. O Alberci Ripar tá falando que tá bom de o Cano virar brasileiro. Mas, meu amigo Alberci, eu acho que o problema não é esse, não. O Cano tá fazendo muitos gols, mas depois da Copa de 2018, o atacante que fez mais gols no Brasil, o atacante brasileiro que fez mais gol foi o Gabigol. Fez mais gol, inclusive, do que o Neymar. Ou seja, depois da Copa de 2018, e ele foi, o Tite nem sequer levou em consideração a convocação do Gabigol. Convocou alguns jogos o Gabigol, mas nem chance ele dava o Gabigol. Entravam alguns minutos. Eu acho que o Tite realmente não gosta do futebol do Gabigol. E a gente tem que respeitar, né, Juan? O treinador tá lá e leva... Ele tem o direito dele de escolher. E ele escolheu esse daqui. E a gente tem que... Da última rodada. E ficou assim, a classificação. A gente parabeniza a torcida do Cruzeiro, né? Que já havia subido. Parabeniza o torcedor do Grêmio, também tinha subido. E a gente parabeniza aqui, Juan, o torcedor do Bahia. O Bahia, né? O Nordeste ganha mais um time na Série A. A esperança que o Ceará permaneça muito difícil. Já a gente vai falar de Série A. E mais um no Nordeste, né? Já tem o Fortaleza garantido. Agora o Bahia, vamos torcer que o Ceará permaneça. Muito difícil a situação, mas... sabe lá, né? E parabenizar também o torcedor do Vasco, que com muito sofrimento o Vasco acabou subindo. Aliás, Juan, a gente cravou esses 4 times aqui no início da nossa... que a gente começou a fazer o programa, a gente cravou, né? Teve emoção aqui no final, mas acabou acontecendo aquilo que a gente já tinha previsto. Times que não vão ficar ali na zona do Angrião, Juan, o Sampaio Corrêa, o Ituano, o Sport Clube do Recife,
o Criciúma, o Londrina, o Guarani, o CRB, Ponte Preta, Vila Nova, Chapecoense, Tombense e Novo Horizontino foram os times que permaneceram na Série B para o próximo ano. Já na Série C, infelizmente, dois do Nordeste, né, o CSA e o Náutico, e caiu também o Brusque e o Operário. Então, a Série B passado a limpo. Série B, Juan, que teve o Gabriel Poveda, jogador do Sampaio Correia, foi o artilheiro dessa competição, seguido do Lucas, né, do Luca, não é Lucas, o Luca da Ponte Preta e o Diego Souza do Grêmio. Tá certo? Então, Série B passado a limpo. Agora, João, vamos falar de futebol amador. Futebol amador, grande jogo que teve, Juan, o Cruzeiro do Barro Preto. A gente aqui abraça toda a torcida, todos os dirigentes do Cruzeirão da Massa. O Cruzeiro jogou pela Copa Zé Regina, semifinal, e o Cruzeirão do Barro Preto, Juan, ganhou nos pênaltis, né? Acabou classificando nos pênaltis, grande jogo, pessoal. A gente parabeniza a torcida, os jogadores, né? Quem foi lá e apoiou o Cruzeiro nesse grande jogo. Até eu me empolguei tanto com a classificação do Cruzeiro, e sei que o Cruzeiro classificou nos pênaltis, até o Padre entrou agora, coloquei só o placar, compadre, quando foi o placar do jogo, não sei se foi 0-0, se foi 1-1, o fato é que o Barro Preto, o Cruzeirão da Massa, classificou nos pênaltis, foram 14 batidas, 7 do Barro Preto fizeram. Quem primeiro bateu o Ariel, o Abdias, o Aurian, o Elvis, o Roger, foram os 5 primeiros, depois bateu o Luan, e também o Zezé que fechou, né? O Zezé bateu a última cobrança, e o Erasmo, né? Destaque também para o Erasmo, que defendeu a 7ª cobrança do time do Rio das Garças. Só lembrando aqui, Juan, os jogadores, o Barro Preto jogou, quem representou o Barro Preto nesse jogo foi o Zé Célio, o Thiago, o Abdias, o Ederaldo, o Luan, e também dirigente, treinador, o Ariel, com o Padre Elvis, o Roger, o Aurião, o Grijalba, o Erlen, o Heraldo, o Zezé e o Erasmo. Então foram esses jogadores, acho que 17 jogadores. O Barro Preto estava muito forte e estará muito forte também no dia 19, grande final, o tem adversário. Dia 19 está marcado, grande final da 2ª Copa Zé Regino, dia 19 de novembro, Fortaleza de Canafístula e o Cruzeirão do Barro Preto, tá certo? Cruzeirão da Massa. A gente vai torcer que o Cruzeiro consiga esse título. Só lembrando, pessoal, que vocês que acompanham a nossa programação aqui no Facebook e também no YouTube, caso o Barro Preto seja campeão no dia 19, o Levi, que é zagueiro, que é jogador, que é diretor, ele participará do nosso programa no dia 21, viu, Juan? A final dia 19, Cruzeiro campeão, a Copa começa dia 20, né, um domingo, e dia 21, na nossa programação, o Levi vem participar, vem falar dessa campanha do Cruzeirão, que teve êxito até agora, e se Deus quiser, vai conseguir o título. Certamente, muita gente vai acompanhar esse jogo do Cruzeirão do Barro Preto, nessa final. Só lembrando, Juan, que o jogo foi 0-0, viu? Eu tinha esquecido de perguntar, o Padre lembrou aqui, que foi 0-0. Mandar um abraço aqui também para o meu amigo Zé Neto, que também, o Zé Neto também tem, ele que acompanha sempre o Flamília, torcedor e dirigente do Flamília. Um abraço para o Zé Neto. Ele está parabenizando aqui toda a galera do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, nessa grande final. Desde o início, né, Juan, a gente falava que o Cruzeiro estava muito forte nessa competição e não deu outro. Está na final, e final, sempre digo para os meninos, final não se joga, final se ganha. Tá certo, Juan? Então, você tem alguma coisa para falar do Cruzeirão da Massa aí? Fale agora. Então tá aí o Zé Neto, né, desejando boa sorte para o Cruzeiro, que se Deus quiser o Cruzeiro vai se sagrar o grande campeão dessa competição, tá certo? Então, mais uma vez aí, um abraço e boa noite para o José Deoclésio em Fortaleza, curtindo a nossa programação, dizendo também que está torcendo para o Cruzeiro, vai dar certo, o Cruzeiro vai levantar mais um título, né? O Cruzeiro que é time tradicional aqui no município de Santana, ele que também, Juan, está no campeonato da Santa Rita, e no campeonato do Melado. Eu acho que o adversário do Barro Preto sairá no próximo domingo. Se não me falha a memória, sairá no próximo domingo o adversário do Cruzeiro do Barro Preto. Tá certo, Juan? Então a gente passou ali para o Cruzeirão da Massa. Só mais uma vez, parabenizar aí toda a diretoria, os torcedores, os jogadores, por essa grande façanha. E se Deus quiser, vamos conseguir esse título. Um abraço para o Júnior, rapaz. O João Júnior,
Um abraço para ele também, curtindo a nossa programação. Mande um abraço para o Padre Adílio, a Sofia, que ela é torcedora do Palmeiras e do Cruzeirão da Massa. Juan, ainda falando de futebol amador, na Copa Zé Ferreira, a 11ª Copa Regional de Lagoa do Serrote, ela teve apenas um jogo neste final de semana. Os aspirantes, o Santana ganhou de 4-0 da equipe do Barras, o Barras que é do Ingá, tá certo? Tinha outros jogos programados, mas acabou, por outros motivos, não deu certo. Então foi apenas esse jogo. Lembrando que a Copa Zé Ferreira ela terá continuidade nesse final de semana com um grande jogo. Bom, Real Madrid de Peregal pega o dono da casa, justamente o PSV da Lagoa do Serrote. Mandar um abraço aí para toda a galera do PSV da Lagoa do Serrote. Lembrando que a Copa Zé Ferreira, Juan, ela é organizada pelo Júnior, pelo Isaías e pelo Zé Ferreira, e o Relações Públicas é o meu amigo Albeci Ripardo, tá certo? Então o Júnior é o Júnior do Churrasco. Um abraço aí pro Júnior, tá certo? Sei quem é. Um abraço aí para ele, curtindo a nossa programação, tá certo? Então a gente manda um abraço aí para todos os promoventes, todas as pessoas que ajudam aí nessa competição, e o Albeci sempre manda as notinhas. Juan, ainda falando de futebol amador, diga. Se você está feliz pelo Vasco, mande um joinha. Padre Elcio? Acho que o homem sofreu um pouquinho ontem, né? Um pouquinho. Foi. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Foi difícil, mas deu certo, né, Juan? O fato é que o Vasco está na primeira divisão do futebol brasileiro, né? Juan, falando ainda de futebol amador, vai começar aliás, está próximo de começar, está chegando a hora, o maior campeonato intermunicipal da região norte do Ceará, é a 10ª Copa Amigos da Bola, temporada 22-23, tá certo? Grande competição, Juan. E tá aí, aqui, ó, 10ª Copa Amigos da Bola. Tem muitos times aqui da região de Santana, Juan, que participam dessa competição. A premiação, R$32 mil, né? 32 mil reais. Quem sabe um dia o Cruzeirão da Massa participa dessa competição, né, Juan? É o maior intermunicipal da Zona Norte. Credibilidade é a nossa marca, tá aqui a notinha da Copa Amigos da Bola. Grande competição. Ela, Juan, essa Copa que quem organiza é o radialista Júlio Souza, das rádios de Sobral. Tá aí. Muitos times de Santana certamente irá participar. E o Padre Elcio está dizendo, Juan, que tem que ter hino do Vasco hoje. E vai ter, Juan? Vai ter hino do Vasco hoje no programa? Nós já homenageamos a torcida do Vasco hoje, não homenageamos? Tá certo, um abraço aí para todas as pessoas. Aqui, torcedor do Vasco, o Padre Elvis, né? O Ivanildo Simar, estava falando com o Simar outro dia, o Simar tinha entregue os pontos, estava falando que não dava, mas o Vasco acabou subindo. Vou mandar um abraço em Campo Grande, mandar um abraço pro meu amigo Antônio Carlos, que é torcedor do Esporte Clube do Recife. Acho que nessa última rodada ele não estava muito confiante no esporte, não. Precisava de uma combinação de resultado muito difícil e acabou o esporte nem ganhando o jogo dele, ficou ali garantido na Série B do próximo ano. Tá certo, Juan? Então vamos torcer, né? Quem sabe no próximo ano mais time do Nordeste consiga subir. Esse ano que só subiu o Bahia, né? Aliás, os maiores times que estavam disputando na Série B acabaram conseguindo o acesso. Agora vamos falar de Série A do futebol brasileiro, que infelizmente está o Vozão numa situação muito difícil, uma situação que, assim, existe algumas possibilidades, a gente tem que acreditar nelas. Eu não quero não, tô muito afim não. O Juan vai falar todos os resultados da 36ª rodada da Série A. Você faz, Juan? O Visa do Vasco? Diga os resultados da Série A. Mandar um abraço pro meu amigo José Delclésio, torcedor do Vasco, rapaz. O homem é torcedor do Vasco, eu não queria dizer isso não, mas a ocasião faz o ladrão. O homem é acostumado a sofrer, né? Quem torce Vasco, infelizmente, é acostumado a sofrer, mas o Vasco tá de volta à Série A. Cuiabá 1, Palmeiras 1, Fortaleza 1, Goianiense 1, Coritiba 1, Flamengo 0, Internacional 2, Atlético Paranaense 0, Coritiba 1, Ceará 0, Bragantino 1, América Mineiro 4, Goiás 1, Juventude 0, Fluminense
3, São Paulo 1. Santos 1, Avaí 1. Com esses resultados, Juan, ficou, né, o Palmeiras, né? Aliás, aqui na frente já está decidido, né? A situação difícil é lá na zona de baixo mesmo. E o Coxa acabou escapando com essa vitória. Aí tem o Cuiabá, o Atlético Goianiense e o Ceará Sport, e 2 desses times cairão para a Série B do próximo ano. Então, o que é que precisa o Ceará escapar? Primeiro, o Ceará precisa ganhar os 2 jogos. O Ceará, obrigatoriamente, ele só fica na Série A se ganhar os 2 jogos. E torce para o Atlético Goianiense não ganhar os 2 e o Cuiabá não pode empatar os 2 ou ganhar um. Ou seja, se o Cuiabá empatar os 2, o Ceará já está rebaixado. Se ele ganhar um, está rebaixado. Acredito muito, Juan. A próxima rodada, a 36ª, ela será finalizada logo mais. O Atlético Mineiro recebe o Botafogo. E o Juan vai falar todos os jogos da penúltima rodada, 37ª rodada da Série. Pode fazer um e o Atlético Goianiense não pode fazer os 6. Então a conta é essa para o Ceará. São Paulo Internacional, Fluminense e Goiás, Avaí e Ceará, Coritiba e Corinthians, Fortaleza e Bragantino, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Palmeiras e América Mineiro, Juventude e Flamengo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Botafogo e Santos. A gente brinca muito, né, Juan? A gente brinca muito no negócio de time, mas assim, o Vasco voltou, o Vasco tem que ter uma política lá, agradecer boa parte desses jogadores aí que subiram com o Vasco, dar um abraço, dar uma cesta de Natal, alguma coisa, e tem que contratar jogadores bons para a Série A, né? Porque o Vasco teve dificuldade, se permanecer com esses jogadores aí, principalmente os velhos, né, Juan? Não aguenta uma Série A, né? Mas certamente o Vasco agora é SAF lá, né? Eles farão um grande time para o próximo ano. Um abraço, Juan, para o meu amigo, o Valcélio Gonçalves. Um abraço para ele, curtindo a nossa programação. Muito obrigado. Tá certo, Juan? Assim, o Ceará joga com o Avaí. O Ceará tem que ganhar esse jogo. E o Cuiabá, Juan, joga fora com a equipe do Atlético Mineiro, né? Então, pode ser que o Cuiabá não vença esse jogo. Só lembrando que o jogo que o Ceará precisa é ganhar do Avaí e do Juventude. A equipe do Cuiabá, os 2 jogos, ele joga fora com a equipe do Atlético Mineiro e joga em casa com o Coxa. Já o Atlético Goianiense joga em casa com o Atlético Paranaense e fora com o América Mineiro. Então os jogos são esses, ou seja, o Ceará tem que fazer 6 pontos, caso contrário, infelizmente o Vozão cai para a Série A, aliás, para a Série B do futebol brasileiro. Mas vamos ver o que acontece, né, Juan? Tá certo? Então a gente passou a limpo. O Padre Valenico está dizendo que o Flu quer ser vice para homenagear o... Rapaz, não me comprometo. Você lê isso daí, Juan? Eu ia ler. Mas eu preferi não ler. Sim. O Padre Elvis está falando, o compadre Valenico, que vão pegar logo o Cano, viu? Tirar o Cano do Fluminense, levar para o Vasco. O Padre Elvis que gosta muito do futebol do Cano, né? Então, assim, agora vamos falar de Champions League, rapaz. Muita gente gosta da Champions League. Grandes jogos a partir de fevereiro. E o João vai falar os jogos, teve sorteio hoje. Os jogos das oitavas de finais. Quem pegou quem na Champions League, João? Leipzig e City, PSG e Bayern, Dortmund e Chelsea, Liverpool e Real Madrid, Milan e Tottenham, Inter e Porto, Bruges e Benfica, Napoli, Frankfurt e Napoli. O Zé Neto tá dizendo que o negócio pro Ceará tá complicado. Tá complicado, mas assim, ó, eu sei que a situação é muito difícil, mas existe uma luz. Eu acho que desses 6 pontos que tem para disputar, o Ceará tem que ganhar 6 pontos. O Atlético não pode ganhar os 6, pode empatar uma e perder outra. E o Cuiabá tem que ganhar no máximo 1 ponto. E a minha matemática é perder para o Atlético Mineiro e empatar com o Coxa. Mas isso é o que eu quero, né? A diferença, o que eu quero e o que vai acontecer, às vezes tem uma diferença muito grande, né, Juan? Mas assim, ó, não é difícil de acontecer? Difícil. Impossível não é, né? Ou seja... Já tá quase 85%. Já passou dos 85%. Mas... Vai te palpitando roupa quem já passou. Outros programas dá, porque a gente
a gente coloca o palpitão do Juan em outro jogo, viu? Com a Liga Europa também teve sorteio hoje. E assim, já está classificado para a próxima fase os times que foram líderes dos seus grupos. Foi o Arsenal, o Fenerbahçe, o Betis, o Royale, a Real Sociedad, o Feyenoord, o Freiburgo e a equipe do Ferencváros. Esses times já estão classificados para as oitavas de final. E as 16 avos de final estão justamente os times que ficaram na segunda colocação e os times que foram terceiro colocados na Champions League. Vamos falar todos os resultados da Liga Europa. Barcelona e Manchester United, Leverkusen e Mônaco, Ajax e União Berlim, Shakhtar Rennes, Sevilha e PSV, Salzburg e Roma, Juventus e Nantes, Sporting Midland e... Esses são os jogos, né? Esses são os jogos da Liga Europa. Teve também, Juan, o sorteio da competição da Conference League, né? Aí teve os times que ficaram em primeiro dos seus grupos, foi o Başakşehir, o West Ham, que é o time do Paquetá, Juan, o Villarreal, o Nice, o AZ Alkmaar, os principais, né, Juan? E exatamente, os principais foram esses. E as oitavas de finais foram os times que ficaram em segundo nessa competição e os times que foram terceiro colocado lá na Liga Europa. O Juan vai falar os principais jogos. Só lembrando, vou mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão curtindo a nossa programação. Hoje a audiência é muito boa, a gente agradece o nosso amigo. E assim, quem não é inscrito no meu canal Ceará Fla 79, vai lá no YouTube, dê uma passadinha lá e se inscreve. E se inscreve também no canal do Juan, que é o Clube UBC de Futebol. O Juan lançou um vídeo hoje, né, Juan? Um vídeo novo com todos os times que subiram para a Série A desde 2006. O meu amigo, vai ter hino do Vasco, vai ter hino do Bahia, né? Que a gente faz homenagem hoje. A homenagem é para o hino do Vasco. Lazio, Cluj, Braga e Fiorentina. São esses dois. Europeu, a primeira liga, a gente teve alguns jogos lá em Portugal, que foi o Benfica 5-1 no Estoril, a equipe do Sporting 3-0 em cima do Vitória e o Porto 4-0 em cima do Ferreira. Lá em Portugal, o líder é o Benfica, aliás, muito na frente. A Bundesliga, os principais jogos, o Juan vai falar os principais jogos, lembrando que o Bayern de Munique assumiu a liderança lá na Alemanha. Leverkusen 5, União Berlim 0, Bremen 2, Schalke 1, Dortmund 3, Bochum 0, mais 0, Wolfsburg 3, Hoffenheim 1, Leipzig 3, Augsburg 1, Frankfurt 2, Hertha 2, Bayern 3, Mönchengladbach 3, Stuttgart 1. Sim. Lá na Alemanha, como eu falei, né, o líder é o Bayern de Munique, né? O Padre Elvis lembrou aqui, o Padre Valdemir, que o Fluminense é o freguês preferido do Vasco. Na época do Eurico Miranda, saudoso Eurico Miranda, ele dizia que quando o Vasco ganhava do Fluminense, ele não pagava bicho não, porque era obrigação o Vasco sempre ganhar do Fluminense. Era uma das brincadeiras, das muitas brincadeiras que o Eurico dizia, ele dizia essa besteira lá. Tá certo, mano? Na França, Juan, os principais jogos, o Olympique de Marseille 1-0 no Lyon, o clássico. O PSG, Juan, ganhou no finalzinho, né? 2-1 do Lorient. E o Mônaco ganhou de 2-0 do Toulouse. O líder lá é justamente o PSG. 38 pontos, né, Juan? La Liga teve jogo hoje, rapaz. O Real Madrid estava perdendo no finalzinho, Juan. No finalzinho estava 3-2 para o Real Vallecano. E a gente teve a vitória da equipe do Barcelona 2-0 do Almeria. O Almeria, que é o time do Lázaro. E a equipe do Atlético de Madrid 1-1 com o Espanhol. Se o Real Madrid tiver perdido, Juan, que eu acho que não deu tempo de virar, o líder era justamente... Aliás, o líder é o Barcelona. O Barcelona passou, né? O Real estava perdendo 3-2 no finalzinho. O líder é o Barcelona lá na Espanha. No futebol italiano, grande vitória da Juventus, rapaz. Juventus ganhou esse jogo. O Juan vai falar os principais jogos lá na bota. Juventus 2, Inter 0, Roma 0, Lazio 1, Sampdoria 0, Fiorentina 2, Bolonha 2, Torino 1, Milan 2, Spezia 1, Atalanta 1, Napoli 2.
Na bota, Juan, o líder é o Napoli, né? O Napoli que está fazendo grande campanha, tanto na Champions League como na Série A Team. Ele é o líder com 35 mil. O Napoli consegue um título, né, Juan? Não ganha. Napoli sem Maradona. Sem Maradona, exatamente. E a Premier League teve rodada também, já a 15ª, e o Juan vai falar todos os jogos dessa rodada. Tottenham, Liverpool 2, Villa 3, United 1, Southampton 1, Newcastle 4, West Ham 1, Crystal Palace 2, Chelsea 0, Arsenal 1, Everton 0, Leicester 2, Leeds 4, Bournemouth 3, Manchester City 2, Fulham 1, Nottingham 2, Brentford 2, Wolverhampton 2, Brighton 3. Realmente, o Padre Valdir está lembrando aqui que muitas vezes o Fluminense jogava melhor e perdia, às vezes acontece muito. Um time quando se acostuma a perder para outro, às vezes joga bem e mesmo assim perde. É o famoso jogou como nunca e perdeu como sempre, né, Juan? Na Premier League o líder é o Arsenal, né? Juan, hoje a gente está com uma audiência boa aqui no Facebook, a gente teve um pico já de 16 pessoas, né? Lembrando que o nosso recorde é 23, né, Juan? 23, se não der fé, no dia que o Cruzeirão da Massa for campeão, a gente bate, né? Com o Levi, participação do Levi, quando é fé, a gente bate esse recorde. Tá certo? Então a gente passou a limpo todo o futebol europeu, Juan. Vamos falar um pouco sobre o campo Fares Lopes. Fares Lopes teve a penúltima rodada ontem. O Maracanã ganhou de 3-0 do Floresta. E o Icasa vacilou, perdeu de 2-1 pro Pacajus, Juan. Aí agora o que acontece? O Maracanã ele é o líder com 8 jogos, só que ele não joga mais. O Pacajus tem 14 e o Icasa tem 12. Ou seja, só quem pode ser campeão é o Icasa ou o Pacajus. Só que o Pacajus joga em casa, decide em casa contra o Guarani de Sobral, a última rodada. E a equipe do Floresta recebe a equipe do Icasa. Ou seja, está muito difícil a situação, né? O Icasa já perdeu no finalzinho, acabou pegando essa virada e o Pacajus tem tudo, né, para ganhar essa competição, Juan, e representar o futebol cearense na próxima Copa do Brasil e ganhar muito dinheiro, né? Copa do Brasil dá muito dinheiro. Falar em Copa do Brasil, tá acontecendo a Copa do Brasil Sub-20. A Copa do Brasil Sub-20 está acontecendo e a Copa do Brasil, o Palmeiras, ele havia ganho o primeiro jogo de 2-0 em cima do Internacional e repetiu o placar fora de casa também 2-0. O Ceará Sporting Clube empatou com o Flamengo 0-0 lá no Rio de Janeiro e na cidade do vovô acabou perdendo de 2-0. A grande final, Juan, a grande final será Flamengo e Palmeiras, tá certo? O jogo único, dia 12, Flamengo e Palmeiras vão decidir essa competição. Mandar um abraço pro Ivanildo. Ivanilson, rapaz. Ivanildo aqui. Ele tá aqui dando boa noite. O Daniel Alves, viu? Deus ajude, viu? Eu particularmente não acredito. Acredito até que a seleção seja campeã, mas eu acredito que o Daniel Alves não vai ajudar muito. Só se for para contar a história. Para contar a história tinha que ter levado a equipe do... Aliás, ter levado o Vampeta, ter levado o Ricardo Rocha, até o compadre Valdenir. Meu compadre Valdenir também conta história. Para contar a história podia levar ele, né? Agora o Daniel Alves, para jogar não dá mais, só serve para contar a história, né? Mas respeito quem gosta. Tá certo, Juan? O compadre Valdenir conta história. Houve também, Juan, nesse final de semana, o Alberto está lembrando que o Real perdeu, viu, Juan? O Real perdeu mesmo, quando a gente entrou aqui no ar, o Real estava perdendo, acabou. Teve o conselho técnico, Juan, aqui no Ceará, a primeira fase do Campeonato Cearense acontecerá da seguinte forma: são 2 grupos de 5 times. Não saiu a tabela ainda. Aí os primeiros colocados, eles garantem vaga direto na semifinal. O primeiro colocado de cada grupo. Os segundos e terceiros colocados, eles farão uma espécie de semifinal. Aí os grupos, só lembrando, ficou no grupo A, ficou o Ceará, o Iguatu, o Caucaia, o Atlético Cearense e o Barbalha. No grupo B ficou o Fortaleza, o Maracanã, o Ferroviário, o Pacajus e o Guarani de Juazeiro. Esses grupos, quando sair a tabela, a gente atualiza aqui, né, Juan? Tá certo, Juanzinho? Vamos chegando já no final da nossa programação. As nossas considerações finais, mais uma vez, né, a gente agradece todos os nossos amigos. Tanto aqui no Facebook como no YouTube. Mais uma vez, um abraço aí pro meu amigo
Ivanildo tá dizendo que é brincadeira, ele gosta do Daniel Alves, mas, como eu falei, foi um grande jogador, mas agora não dá mais não, principalmente para a seleção brasileira. O Padre Valdenir conta história assim, ele tinha, tá bom? O Padre Valdenir dava para animava toda a seleção, por falta de história ele não ia deixar de jogar não. Tá certo? Então um abraço aí para todos os nossos amigos que estão ajudando, né, a gente fazer a programação. É muito bom a gente fazer o programa e as pessoas participarem, né, Juan? Agora a gente vai homenagear a torcida do Bahia e a torcida do Vasco, né? A torcida do Vasco. Vamos primeiro colocar o hino do Bahia e depois o hino do Vasco. A gente agradece mais uma vez as pessoas que curtiram a nossa programação e a gente retorna na próxima sexta-feira com mais um programa Bate-Bola. E se Deus quiser, no dia 21, com o Cruzeirão da Massa campeão, a presença do Levi, né, Juan? Então um abraço, boa noite. Mandar um abraço, Juan, antes do boa noite, para a Leila que é torcedora do Ceará, tá fazendo as contas. Hoje nós fizemos as contas aqui, o Ceará não cai. Um abraço para a Leila, para a Camille, para o Cícero que é torcedor do Fortaleza. Um abraço também para todos os nossos amigos que torcem Fortaleza, o Fortaleza e com o hino do Vasco. Boa noite, até sexta-feira. Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão, somos o povo do amor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos ser o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, 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 ouve a tua voz, vê teu lamento. Bahia, 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 mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história. Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu perdão. Diz o nome do herói do português, baixo das damas tua fama assim se fez. Tua imensa torcida de feliz, norte, sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e no brilho do mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, baixo das damas tua fama assim se fez. O coleiro tá ali vendo, ó. Tua imensa torcida de feliz, Tá vendo o coleiro? norte, sul deste Brasil. Aqui, ó.